Olá pessoal, bem-vindos à videoaula 6 do curso de Organização do Trabalho. Hoje nós vamos falar dos fundamentos da planificação organizacional. Bom, então antes da gente detalhar, vamos definir. A estrutura de uma organização pode ser definida simplesmente como a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e depois como a coordenação é realizada entre essas tarefas. Nós já tínhamos visto esse conceito na videoaula 1, também do Mintzberg. O que temos então de importante, o que está sublinhado, né? Divisão de tarefas e coordenação da realização dessas tarefas. Algumas perguntas acabam sendo óbvias, né? Primeira coisa, há uma estrutura ótima para a organização? Se acreditou que sim. Naquela época, como nós já falamos na segunda videoaula, acreditava-se que a estrutura clássica era a única e a ótima e é o que otimizava todos os resultados. Então, um hospital, uma montadora de automóveis, uma confeitaria deveriam se organizar daquela forma e teriam o melhor resultado possível. Hoje já temos um outro conceito. Hoje cada organização tem que adotar uma estrutura compatível com o seu tamanho, com a sua tecnologia, com o meio social que está envolvida. E é necessário ver isso a longo prazo, ou seja, pode-se revisar a estrutura. Quem tem uma certa estrutura organizacional hoje não ficará com ela eternamente, deverá ser revisada sempre que necessário. E como nós falamos, consistência com tamanho, idade, ambiente, sistema técnico. Então, existem 5 mecanismos de coordenação das atividades. Então, as atividades foram divididas, ok? Como é que vão ser coordenadas? Temos 5 mecanismos: ajuste mútuo, supervisão direta, padronização de inputs, padronização de processos, padronização de outputs. Para a gente entender bem isso aqui, vamos lançar mão de uma pequena história. Então, o senhor X resolveu abrir um próprio negócio. Ele sempre teve um hobby, fazer brinquedos de madeira, e ele resolveu transformar isso num negócio. E aí ele começou uma empresa que basicamente era uma empresa de produção artesanal. No início trabalhava só ele. Aí, como empresário bem-sucedido, os brinquedos dele que ele fabricava eram bons, ele começou a ter sucesso, ele resolveu contratar funcionários. Mas aí ele contratou funcionários para fazer o trabalho que ele fazia, da forma que ele fazia. Então, ele adotou a primeira forma de coordenação, a chamado ajuste mútuo. Ele contratou 2 operadores, ele ficava como gestor e os operadores conversavam entre si. Um tinha mais habilidade em cortar a madeira, em trabalhar a madeira, o outro tinha mais habilidade em pintar, em fazer os acabamentos, eles conversavam, um ensinava o outro ensinava um. Existia uma coordenação de ajuste mútuo entre eles, não havia necessariamente uma ação do gerente. É claro que o gerente acompanhava a história, acompanhava o desenvolvimento, mas eles se entendiam aqui. Então, o trabalho na mão dos operadores, a coordenação é simples, é um sistema de organização bem simples. O exemplo mais clássico é tipo uma embarcação com 2 remadores, e apenas 2 remadores. Eles têm que se entender, eles têm que de alguma forma achar um jeito de manter o ritmo para que o barco tenha um bom desempenho. Se eles não fizerem isso, o barco vai começar a ter um deslocamento irregular e eles vão perder as competições. Mas aí o negócio do Sr. X foi prosperando e ele percebeu que aquela forma de fazer artesanal com uma coordenação mútua não estava sendo suficiente, não estava sendo produtivo. Então, ele tomou uma outra direção. Ele passou para um sistema de supervisão direta. Então, ele continuou com 2 funcionários, mas agora ele passava a coordenar os 2. Ele tinha uma ação direta, ele trabalhava e ele dividiu as atividades dos 2 também. Então, este fazia alguns tipos de produto, por exemplo, carrinhos, e esse aqui fazia casinhas de madeira. Mas o trabalho dividido e se reportando diretamente a ele.
Um exemplo disso, voltando ao o barco com 2 remadores e um timoneiro. Continuamos com 2 remadores, mas tem uma pessoa que vai dando o ritmo que a embarcação vai andando, alguma pessoa que vai controlando o trabalho. Aí a empresa do senhor X continuou crescendo, o sucesso foi bom, e ele percebeu que ele tinha algumas possibilidades de negócio. Ele tinha a possibilidade de fazer produtos em linha, produtos em série, e também tinha um outro negócio que apareceu, produtos especiais. Então, algumas vezes, bancos para dar de brinde aos seus clientes, ou hospitais que cuidavam de crianças, ou shopping centers pediam produtos que eram pedidos apenas de uma vez, apenas uma única vez ou poucas vezes. Então, ele trabalhou e estabeleceu um sistema de padronização das entradas, ou seja, ele contratou alguns profissionais especializados, praticamente artesãos, que fariam esses produtos especiais. Ele padronizou o que entrava na empresa dele, no caso, a mão de obra. Outro exemplo disso, por exemplo, está no trabalho dos médicos, né? Os médicos, eles não têm exatamente um padrão do que eles vão fazer. Você padroniza a especialização do médico. O outro negócio que o senhor X já tinha e continuou seria a linha de produtos padronizados, e aí sim produtos em série. Ele contratava operadores sem tanta qualificação para trabalhar num sistema padronizado de trabalho. Então, o que ele padronizava o trabalho. Então, ele estabeleceu procedimentos, desenhos, métodos, e as pessoas produziam exatamente aquilo que era padronizado. Então, por exemplo, como a gente já viu em filmes atrás, a linha de montagem do Ford T era isso. Então, se tinha um produto padronizado e o sistema de coordenação cuidava disso. E, finalmente, a equipe de vendas da empresa do Sr. X. A empresa foi crescendo, ele já não conseguia mais vender, teve que contratar alguns vendedores. A equipe de vendas vai trabalhar na padronização das saídas. O Sr. X vai dar uma meta de vendas para a equipe e eles vão correr atrás. Agora, se um vendedor começa a trabalhar logo cedo e trabalha até às 7 da noite, o outro prefere acordar às 10 da manhã, começar ao meio-dia, mas em compensação trabalhar até às 11 da noite, ele não vai entrar nesse detalhe. O que ele quer? Ele quer o resultado de vendas. Cada um vai trabalhar de acordo com a sua habilidade, de acordo com a sua preferência. Então, essas formas de coordenação, elas acabam se estabelecendo num ciclo. Então, a empresa, quando ela é pequena, normalmente ela trabalha em ajuste mútuo. Ela cresce para a supervisão direta, depois ela passa pela fase de padronização. Quando ela atinge a fase de padronização e continua tendo sucesso, continua crescendo, ela começa a ter um nível já de supervisão, por exemplo. Esses vários supervisores, eles têm que se entender, eles têm que fazer uma parte de ajuste mútuo, agora já num nível mais alto. E o ciclo se repete. Vários supervisores acabam exigindo uma supervisão direta, que leva a uma padronização da supervisão, que leva ao estabelecimento de um nível gerencial. E esse ciclo se repete até que as organizações se estabeleçam. Então, normalmente, numa organização, você encontra um pouco de todos os mecanismos. E qual é a configuração das estruturas? Nós temos 4. Estrutura simples, mecanizada, burocracia profissional, divisionalizada e adocracia. Antes da gente começar a falar dessas estruturas, vamos lembrar uma coisa que nós vimos lá na primeira videoaula. Tenho certeza que vocês lembram, mas nunca é demais. Então, lembram dessa descrição de estrutura do Mintzberg? A gente tinha aqui, então, a cúpula estratégica, que tomava as decisões, o núcleo operacional, que executa as atividades, a linha intermediária, que faz as conexões dessa turma com essa turma, a tecnoestrutura, que padroniza o trabalho, e assessoria de apoio, que faz aquelas atividades que nem sempre estão relacionadas com o negócio da empresa em si, mas são fundamentais. Então, assessoria jurídica, refeitório e coisas desse tipo. Então,
falando sobre a estrutura simples. Ela tem como característica ser usada em empresas pequenas, enxutas, em que a linha de decisão é muito rápida, é predomínio da cúpula estratégica. Ela é muito adequada, mas ela tem algumas características. As decisões, as políticas são baseadas no pensamento das poucas pessoas, às vezes uma só, que constituem a cúpula estratégica. Então, para algumas pessoas é um tanto quanto desapontador não poder participar das decisões da empresa. A estrutura mecanizada é um predomínio da tecnoestrutura. Então, isso é uma característica das empresas, que tem tudo muito bem padronizado, tudo muito bem definido como deve ser feito. As empresas mais antigas que produzem itens em massa normalmente têm essa estrutura. Burocracia profissional. O que é isso? Existe o predomínio do núcleo operacional, ou seja, quem define o que vai fazer, quem define as estratégias, é o pessoal do núcleo operacional. Um caso bastante típico disso, por exemplo, são os médicos. Os médicos, eles têm toda uma série de procedimentos, têm padrões de procedimento, mas esses padrões não são definidos pela tecnoestrutura, não são definidos nem pela cúpula estratégica. Quem define os procedimentos médicos são as boas práticas da medicina, são entidades fora da organização, Conselho Regional, por exemplo, no caso do Brasil, são as universidades, as pesquisas. E o médico, ele tem alguns procedimentos, mas é impossível você padronizar o atendimento que ele vai dar a um certo paciente. Chega um paciente à frente dele, ele vai fazer aquilo que o paciente precisa. Não pode seguir padrões, ele tem que seguir a boa prática do trabalho. Às vezes, alguns médicos adotam particularmente alguns padrões, mas são padrões deles. Outro médico vai fazer tratamentos diferentes e provavelmente chegar no mesmo bom resultado, mas não é possível se ter uma padronização. Inclusive, o núcleo operacional acaba influenciando a estratégia, acaba influenciando a aquisição de equipamentos, a estrutura do hospital. E é importante também a assessoria de apoio. Então, o núcleo operacional precisa de diversos serviços, por exemplo, os laboratórios de exame, essas coisas que vão constituir a assessoria de apoio. A forma divisionalizada, ela é bastante interessante porque ela agrupa uma série de entidades sobre a mesma orientação, normalmente para grandes empresas. Então, como que poderíamos exemplificar? Imagine que uma grande empresa tem uma divisão que faz um produto, o produto A. E tem outra que faz, aqui tínhamos o A e aqui faz o B. E tem mais uma. Então, aqui nós temos uma fazendo A, outra fazendo B e essa aqui fazendo C. Tudo isso dentro de uma grande organização. Que vai ter aqui uma tecnoestrutura, aqui uma assessoria de apoio, aqui uma cúpula estratégica, aqui vai ter uma linha intermediária, e essa parte de baixo aqui seria um núcleo operacional. Então, a gente tem uma grande estrutura e dentro de cada uma dessas divisões existe também uma estrutura. Isso é bom para grandes organizações, por quê? Bom, primeiro, você consegue ter diversas unidades de negócios, alguns serviços da tecnoestrutura você pode compartilhar entre várias, alguns serviços de apoio você pode compartilhar, mas naquilo que for particular de cada unidade, você tem uma tecnoestrutura, um serviço, uma assessoria de apoio. Existem também os pontos que não são tão positivos. Por exemplo, durante uma época de crise, isso seria, na verdade, um ponto positivo. Durante uma época de crise, digamos que a unidade B esteja passando por maus momentos. Os lucros da unidade A e os lucros da unidade C podem suportar esse mau momento da unidade B. Agora, também podemos ter uma situação ao contrário, que a unidade B
ela não está passando por uma crise exatamente, ela tem problemas operacionais, mas o bom resultado de A e C às vezes mascaram essa ineficiência. Normalmente, grandes corporações adotam esse tipo de estrutura. E, finalmente, a adocracia. O que é isto? Isto é uma organização em que as empresas adotam para se ter soluções flexíveis, rápidas. Então, você junta uma série de profissionais, de pessoas com formações normalmente muito distintas para resolver problemas. Você tem a estrutura, a adocracia operacional, que vai trabalhar no negócio principal da empresa. Muitas empresas de tecnologia fazem isso. E, inclusive, vocês deem uma olhada na internet, procurem isto aqui. IDEO, I-D-E-O, e põem carrinho de supermercado, por exemplo. Vocês vão achar. IDEO, o carro de supermercado. Vocês vão ver exatamente o trabalho de uma equipe desenvolvendo um carro de supermercado numa empresa de vanguarda de design e que eles adotam essa abordagem. Reúne-se um grupo de pessoas sem uma estrutura formal, tem um líder que apenas organiza o trabalho da coisa e faz um novo desenvolvimento. E a gente pode ter a adocracia também, chamada administrativa, que é aquela usada por empresas normalmente de burocracia mecanizada ou burocracia profissional para resolver problemas especiais. Então, uma empresa que tem uma burocracia mecanizada, ou seja, tudo muito bem padronizado, muito bem controlado, forma um grupo, por exemplo, para lançar um novo produto, para construir uma nova fábrica, para uma atividade assim, uma força-tarefa, poderíamos chamar. Quais as vantagens e as desvantagens? Bom, existe o benefício de normalmente esse grupo ser muito ágil, ser muito rápido e ter um bom desempenho. Por outro lado, ele é ineficiente. Por quê? Porque às vezes as pessoas ficam ociosas dentro do trabalho, não tem trabalho para todo mundo o tempo inteiro. Uma outra coisa, não é uma organização adequada para trabalhos muito básicos. Então, trabalhos rotineiros, eles são altamente ineficientes. Eles são eficientes para trabalhos especiais. Uma coisa que alguém pode ter, mas qual a diferença dessa turma para o pessoal da burocracia profissional? Não é meio parecido? Não. Na burocracia profissional, você une profissionais bem qualificados para realizar trabalhos já definidos. Nesse aqui, a gente reúne profissionais bem qualificados para realizar trabalhos não definidos. Na verdade, se tem uma meta, o como vai se fazer para chegar lá vai ser construído durante o desenvolvimento do trabalho. Então, nesse grupo aqui, a gente tem um destaque, acaba tendo como destaque a assessoria de apoio. Então, isso que nós tínhamos para esta sexta aula. Obrigado.